Eu acho que cheguei a essa idade que eu estou, com 80 anos, é devido ao esporte, a corrida, que me deu energia e vigor para chegar até esse ponto, né, essa idade que eu estou, que é muito gratificante. Estamos hoje com o seu Ivadal, satisfação. Seu Ivadal completou recentemente 80 anos. É o nosso corredor mais idoso, que continua correndo, né? Nós temos outros que já estão só caminhando, porque infelizmente, né, seu Ivadal? O tempo passa para todos e a nossa vida é uma luta constante contra o tempo. Ivadal, quem é Ivadal? Ivadal é nato daqui de Nova Friburgo. Eu sou contador, sou artista plástico, né? Canto em corais, né? Estudo música e corro pelas costas. Olha só. É um prazer muito grande, né? Eu acho que cheguei a essa idade que eu estou, com 80 anos, é devido ao esporte, a corrida, que me deu energia e vigor para chegar até esse ponto, né, essa idade que eu estou, que é muito gratificante. Ivadal, falou do esporte, talvez seja a razão. Como é que foi o esporte em sua vida? O esporte em minha vida começou nas costas, que assim que eu fazia caminhada na Via Expressa com a minha esposa, e o Celso Teixeirão, ele me chamou para eu ir para as costas. Naquela época eu tinha 58 anos. Mas eu pensei, não vou não. Mas quando chegou, foi um convite, eu resolvi ir. Quando chegou lá, você falou comigo, o campo tem 400 metros. Você anda 200 e corre 200. Andei 200 tranquilo. Mas quando eu corri 200, falei, não dá para mim, né? Fiquei muito cansado, né? E lá o pessoal me incentivava. Aí quando eu consegui ganhar uma certa resistência, eu corri 1 quilômetro e falei com todo mundo. Aí aquilo ali foi me entusiasmando cada vez mais, e eu fui, paguei gosto pela corrida e fui ficando. Me distanciei porque eu mudei de bairro, não tinha condições de eu vir treinar. Mas voltei, graças a Deus, no princípio desse ano, e estou até agora. Seu Ivadal, o senhor falou que o senhor foi correr, que a princípio não queria ir, só foi porque é um convite. Um convite. Quer dizer que se convidar o senhor para ir qualquer lugar, o senhor vai? Não. Isso depende muito, né? Não vou para qualquer lugar. Ainda mais hoje em dia, né? Não mais hoje em dia, mas o convite, ainda mais o correr, que era um esporte, era uma coisa benéfica para minha saúde. E eu fui de bom grado. E importante a gente notar que quando o seu Ivadal falou que a vida esportiva dele, eu não conheço a história do seu Ivadal, conheço de quando ele entrou na associação para cá. Quando eu perguntei sobre esporte, eu imaginei que ele ia falar que o esporte já era uma constante na vida dele, desde menino, mas não. Vocês notem, o Ivadal começou no esporte com 58 anos. Eu tenho 59. Comecei no esporte com 16. Mas isso não quer dizer que você que está assistindo a gente, que está aí com 40, 45, 60, 70 anos, achar que a vida já quebrou você e que não tem mais jeito. Ainda dá tempo. Em qualquer idade que você mudar os seus hábitos e iniciar uma atividade física adequada para o seu condicionamento, você vai ter ganho, você vai se beneficiar. Ivadal, o senhor saiu das costas, por mais de 10 anos afastado, Sim. e voltou esse ano.
né, correndo, já participou de diversas competições esse ano, está sendo adorado pelos mais jovens. Sim. Como é que está sendo essa experiência de quase aos 80 anos se virar ídolo de um monte de garota nova? É uma experiência que eu nunca poderia imaginar. Se tornar referência para várias pessoas aqui dentro do nosso grupo, tem 2 pessoas que estão correndo, que estão praticando, falando que foi devido à minha pessoa, porque por me ver correndo. Eu acho, a gente sendo um exemplo, é porque a gente está sendo útil. É benéfico a gente poder ajudar alguém, ser referência para alguém, conforme eu fui convidado a participar, né? Eu fui, né, participei, gostei. O Augusto falou que os 10 anos que eu fiquei afastado e eu voltei, é muito bom. Eu gostei muito e o tempo que Deus me permitir de eu permanecer com o grupo, eu fico, porque não tem coisa melhor. É gratificante, é saudável. Conviver com as pessoas do grupo não tem. Aqui não tem nada assim de maldade, de assim, alguém tentar prejudicar alguém. Tudo é benéfico, é em prol, é saudável e é muito bom. Nós precisamos na nossa vida é isso, é paz e harmonia em nosso coração. Não é à toa que muita gente se inspira no senhor, né, seu Vadal? É por isso aqui. É lindo de ver. É lindo de ver. E o fato de ter ficado 10 anos afastado mostra pra gente o quanto realmente a gente é capaz. Né? Tanto quem nunca correu ou quem já fez alguma atividade e pensa em voltar, por que não? Né? Você voltou em pleno quase 80 anos, que você fez 80 anos conosco, né? Foi uma festa, porque realmente mostra e acaba sendo exemplo para muita gente. É muito orgulho e muito gratificante mesmo ter o senhor aqui. Seu Vadal, o senhor com 80 anos ainda continua trabalhando. Como é que é isso? A maioria das pessoas que estão com 30 anos de idade, muitas vezes estão pensando em trabalhar para se aposentar. Você vai com 80 anos e continua trabalhando. Continuo. Porque viver na sociedade, dependendo do tamanho do local onde a gente vive, numa cidade, o custo de vida é alto. E a gente, para poder se manter, é difícil. Nós temos, por exemplo, eu estava conversando com a Débora sobre a necessidade. A gente não trabalha assim por esporte, tem a necessidade para poder se manter. Mas o trabalho também é gratificante porque a gente está sempre em vigor, né? A vida sedentária não é benéfica, vai trazer essa doença, né? E a gente trabalhando e no trabalho, ainda praticando esporte, já mencionei as coisas que eu faço, eu tenho meu tempo todo ocupado, mente ocupada. Não ando tomando remédio, eu estou com um vigor físico que eu fiquei pensando como é que pode, né? Será que eu tenho realmente 80 anos? Aí eu fico correndo, né? E as pessoas eu fico admirado com isso, porque tem pessoas na minha idade que eu nem acredito que... será que meu pai acertou? Eu tenho 80 anos? Não, mas é o esporte, né? O esporte ajuda em muito. O trabalho ajuda, porque a vida sedentária não é uma boa. Eu gosto muito de entender a história das pessoas. Porque por trás de cada pessoa existe uma história. Então a gente não conhece uma pessoa se a gente não conhecer quem ela foi na adolescência, quem ela foi na infância, quem foi o pai dela, como que foi o relacionamento do Ivadal com seu pai? O meu relacionamento com meu pai foi muito difícil, porque meu pai, ele era uma pessoa assim que não tinha assim muita cultura, era um homem bruto,
Até meus 20 anos eu tinha medo dele, porque papai era um pouco violento, ele batia em todo mundo, desde a minha mãe até meus 3 irmãos, e nós sofremos muito, né? E uma série de fatores. Meu pai chegou a ser preso por cometer um crime quando eu tinha 15 anos. Aí eu tive que trabalhando, meu filho me botou a trabalhar com 15 anos para poder manter a casa. Era o meu salário para minha mãe pegar, pagar aluguel e manter e botar compra dentro de casa. Foi difícil. Quando eu já tinha meus 20 anos, né, eu tive um problema com a minha filha, que começou com 13 anos, aí eu tive que frequentar psicólogo. E quando ela me perguntou como era meu relacionamento com meu pai, eu chorei, porque até a morte do meu pai, a gente não era assim, amigo. Eu nunca tive um pai presente, nunca tive assim, a dizer abraçar meu pai, porque esse pai é um amigo. Ele morreu com problema de próstata. Eu fiquei com pena dele, mas não tinha aquele amor por falta do amor que ele não deu pra gente. Foi muito difícil. E me diz uma coisa, você tem filho? Tem um casal. E como é que foi o seu relacionamento com os seus filhos? O modo que nós vivemos, que eu vivi com meu pai, eu falei, não quero o que eu vivi para os meus filhos. Ah, daí sim, né? É, É o que a gente fala sobre quebrar barreiras. É dizer basta. A gente é fruto daquilo que a gente viveu até hoje, mas também somos fruto daquilo dos nossos pais, dos nossos avós. A gente tem uma época de dizer basta. Engraçado, Ivadal, que a gente muitas vezes tem um pai alcoólatra, violento e tem 2 filhos. Né? Um filho reproduz tudo aquilo, é violento e alcoólatra também, e o outro nunca vai botar uma gota de água, de álcool na boca, porque ele viu que aquilo não funciona. Como explicar isso, Ivadal? olha, como explica isso, é porque o que a gente passa, né? E a gente tem que ser exemplo. Por exemplo, a vida que eu vivi na minha juventude, eu dentro da minha casa, eu tinha que mostrar algo diferente, porque tudo que se faz, o pai ou a mãe, diz que o filho se baseia naquilo, ele é o exemplo. Eu faço isso porque ele faz, ou ele fez. A gente tenta demonstrar ao contrário da educação, né? É claro que cada um tem seu pensamento, o seu modo de viver, mas a gente tenta ser um exemplo, demonstrar coisa boa para o filho. Se ele erra, né, a gente pega, tenta acertar, botar ele na linha, fazer ele entender, para ele poder chegar e analisar, não, meu pai está certo, o que eu estou fazendo não é certo, não é bom, eu vou trazer problemas, né, para ele, dessa forma. Eu tenho exemplo na minha vida que eu nem gostaria de citar muito, foi com relação à minha filha. Mas, graças a Deus, ela está bem, né? Mas deu trabalho na gente com 13 anos. Levamos 15 anos para tirar ela da vida difícil que ela teve, mas foi benéfico. Agora está tudo em harmonia dentro da minha casa, mas foi devido ao trabalho nosso e o que nós fizemos, porque se eu ficasse demonstrando coisa errada, às vezes ia seguir o exemplo, eu não ia ter moral para falar, chamar atenção, mas o que a gente demonstra socialmente, não é porque eu estou presente,
assim, vocês me vendo, que me conhecem pouco, mas todo mundo que me conhece sabe como eu sou. A minha esposa sabe, todo mundo sabe como é que é a minha esposa. É um exemplo. Então, os filhos vê isso e pega, tenta, eles, através deles mesmo, mudar. Agora, quando tem, assim, às vezes, o filho rebelde, é uma coisa complicada. É difícil de analisar, porque eu acho que depende muito da índole de cada um. Sabe? É difícil, mas chega lá. A gente tentando ser referência, essa referência ele é válida. Eu costumo dizer, Ivadal, que a gente tem uma influência muito grande nos nossos filhos, ali até os 10, 11, 12 anos, né, onde ele mira muito no pai e na mãe, né, como exemplo realmente. Depois, a gente começa a perder contato, tem aquela fase difícil da adolescência, onde ele vai conviver com muitas outras pessoas e muitas vezes aquilo que ele vive na rua é mais importante do que o pai diz. Né? Mas quando você tem ali a sua base até os 10, 11, 12 anos muito sólida, né? A chance de dar certo é muito maior. Né? É muito maior. É verdade. Então, você que tem seus filhos de até 10, 12 anos, dê carinho, dê atenção, estude para que ele realmente siga um caminho certo e procure dar o máximo de exemplo para ele, porque se der errado, você vai sofrer muito, vai sofrer durante anos, como o Vadal falou aqui, você sofreu 15 anos com a filha num caminho que não era aquilo que o Ivadal queria até sair. Ivadal, a nossa vida pega muitas peças pra gente, né? E muitas vezes um desequilíbrio emocional quase destrói a nossa vida. E o Ivadal, durante anos, bebeu de álcool. Sim. Por que, Ivadal? O alcoolismo, talvez o ponto fraco da minha vida, como não era um bom relacionamento com meu pai, tudo eu tive que aprender sozinho. E o problema do alcoolismo foi devido a um namoro que eu tive. Não deu muito certo. E no término desse namoro eu não estava preparado. Aí eu me senti assim, uma pessoa perdida, porque eu me apaixonei pela pessoa e a minha fuga foi o alcoolismo. E isso daí, para mim, foi uma derrota muito grande, porque viver integrado à sociedade e quase que eu virei um marginal, né? Que dali eu comecei a arrumar confusão, o corpo meu, eu pesava 80 e tantos quilos, tinha condições de brigar, eu brigava, né? E tinha pessoas que tinham raiva de mim, tudo devido ao problema que eu arrumei, né? Através do alcoolismo. E foi difícil de eu sair, porque parecia que minha vida era aquela. O mundo, a gente vive em dois mundos. Você vive num mundo sóbrio e vive num mundo assim da embriaguez, do vício. É um mundo à parte. É um mundo nocivo, que não presta. Eu, dentro da minha casa, já tinha passado assim, mais ou menos 7 anos que do primeiro relacionamento que não deu certo e com o segundo, mas eu, desde aquela época, eu já era um alcoólatra. Mesmo casado, eu ainda bebia. E eu comecei a ver, eu fiz como se fosse um gráfico da minha vida. Na rua, eu estava em alta e na minha casa eu estava em baixa. Quando eu mudei o meu padrão de vida, tive a ajuda da minha esposa, que ela é evangélica, né? Aí eu fiquei em alta em casa, na rua eu fiquei em baixa. A minha vida começou a mudar a partir desse momento que eu comecei a enxergar as coisas, né? A família composta da minha esposa, composta de 8 famílias, que eram 2 homens, 6 mulheres. As minhas cunhadas não iam na minha casa por achar que a minha esposa tinha casado mal, né? Por meu comportamento, que eu era um brigão, né? Aí, muito chato, e eu achava que estava com toda a razão. Quando eu caí na real,
eu fui ver que o erro era todo meu. E fui melhorando, melhorando, até atingir esse nível de ser bem quisto por todo mundo, por vocês. Dou graças a Deus por isso. Fica assim, bem caracterizada, né? Uhum. A questão das escolhas, né, que a gente faz. Isso são as mudanças de vida. Mudar é muito difícil, mas no dado momento que você tem a percepção da escolha que você está fazendo, é daí que você tem forças para mudar, né? E é dentro dessas escolhas que essa oportunidade, não só a corrida em si, mas dentro da corrida que você passa a ter também essa visão, junto com o projeto, junto com tudo aquilo que a gente tenta buscar e viver e vivenciar com as pessoas desse grupo. E a gente está colhendo esses frutos por conta das escolhas que a gente está fazendo. Né? Eu acho, Débora, a escolha é uma coisa assim, um pouco difícil. Não sei por que todo mundo, a maioria das pessoas, descamba pro lado ruim. O lado bom, às vezes a pessoa não quer, né? Vamos supor, eu já cheguei até a tomar álcool, bebida com diazepam para ficar doido. Aí, o que isso me beneficia? Eu cheguei à conclusão que, por exemplo, você sóbrio e no estado de embriaguez, a gente tem dupla personalidade, o interior e o exterior. O interior não é uma coisa agradável, uma coisa boa, né? Então, por que a gente não procura o que é bom? Eu não aconselho ninguém a beber, mesmo que fala que bebe socialmente, não. Eu bebia 20 cachaças por dia, né? Eu não sei como é que eu não morri. Quando eu parei, que comecei a enxergar o mundo, né, através da corrida também, eu fui conhecer o pessoal, eu falei, poxa, por que eu não fiz isso antes? Eu cheguei a falar com o Augusto, falei assim, Augusto, quando eu tinha condições de correr e competir, eu não corri. Eu não entendo a minha mente. Depois que eu fiquei velho, agora eu quero competir e não tenho muitas condições. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui e graças ao grupo, graças ao professor Augusto, graças a Débora, eu estou aqui e quero permanecer aqui. No meu tempo de existência, eu quero ser exemplo. Todas essas pessoas da minha idade, né? Faça o que eu faço. Chega e venha caminhar, venha correr. É muito gratificante, é muito bom. Você sente dores, né? Que é uma coisa normal na pessoa que pratica uma atividade física. Mas é muito bom. E Vadal, diz o ditado que pau que nasce torto morre torto. Né? Eu não concordo. É difícil desentortar um pau, mas é possível, né? Exatamente. Quantos anos você ficou na bebida? Mais de 20 anos, quase uns 30 anos. Quase 30 anos. Meu pai também bebeu até os 42 anos. Meu pai hoje tem 91 e tem quase 50 anos que ele não bebe. Uhum. Eu acho que uma pessoa hoje que está assistindo a gente com 80 anos, que continua aquele velho ranzinza reclamando de todo mundo, bebendo, brigando com os netos, brigando com os filhos, ainda tem jeito para ele? Então, vamos finalizar por aqui, porque o papo está muito lento, mas vamos finalizar aqui. Dá um recado para esses senhores aí de 70, 80 anos que acham que não tem como mudar, que se acha o dono da verdade e briga com todo mundo. As pessoas têm medo dele, né? Dá um recado para eles. Olha, a pessoa da minha faixa etária, eu não sou melhor do que ninguém. Eu aconselho o seguinte, pensa, né? Pensa, analisa, porque toda pessoa que ele é ranzinza, ele acha que está com a razão, mas a razão não está com ele. Pensa direitinho. Se tem condições, faça pelo menos uma caminhada. Bota a mente funcionar. Você vai ter um padrão de vida melhor.
vai ter uma vida saudável. Eu sou uma pessoa antiga que eu mesmo, que eu falei assim, nem acredito que eu tenha essa idade, porque eu ainda gosto do bom e do velho rock and roll. Pessoas antigas acham isso uma coisa detestável, mas são um padrão de vida. Eu estou vivendo e é bom. Então, os senhores, né, venha competir comigo, né? A gente correr, a gente subir no pódio junto, primeiro, segundo, terceiro lugar, os oitentões daqui de Friburgo, ou com mais idade, venha para as cortes, venha para Projeto Vida Saudável. Mas o primeiro lugar é seu. É muito gratificante, tá bom? Nem precisa, né? Quando a gente convida uma pessoa e vê que ela está lá no fundo do poço e ela consegue vir através de um convite nosso e a gente vê essa pessoa num grau do pódio mais alto que a gente também tá vencendo ali, né? Tá vencendo ali. Eu tenho o maior orgulho lá em casa, minhas medalhas, os troféus, coisa linda. É muito bom. E as pessoas passam na rua, eu te vi, eu te conheço, continua. Aí eu falei, aí é que aquilo ali é como se fosse um combustível, dá mais energia para a gente sempre estar praticando aquilo que a gente gosta, aquilo que é bom para a gente. Olha quantas pessoas o senhor está atingindo, né, com esse exemplo aí. Então, vem também. Venha. Muito bacana, Ivadal. Venha. Muito bacana, Ivadal. Você que está assistindo a gente, tá aí o link na descrição do vídeo. Acompanha lá. É o vidasaudável.est.br. Ali você vai ter um caminho, esteja você em qualquer local do Brasil, né? Conteúdo maravilhoso para que você possa começar a ver aonde está o nó na sua vida, onde está agarrado e começar a mudar. E você tenha certeza que quando você cria um hábito saudável, talvez o hábito saudável que você precisa de urgência agora é parar de gastar dinheiro à toa. Exato. Mas quando você adquire esse hábito, outros hábitos mesmo, você começa a correr achando que é só por correr, e você vai mudando a sua vida, você vai transformando a sua vida. Então aqui, entra lá, faz sua inscrição, vai ser o maior prazer te acompanhar e ver você evoluir, porque a gente está aqui realmente para deixar um mundo melhor do que aquele que a gente recebeu. Ivadal, parabéns. Obrigado. Foi isso que Ivadal fez, né? Obrigado. E sigamos fazendo. E ver você evoluir, para a gente é um reforço de que a gente está no caminho certo. Obrigado. Obrigado. A corrida, a gente praticar o esporte, não é só corrida, não é só as pessoas ficarem vendo a gente. É uma vida saudável, tá? É benéfico e substitui muitos remédios, né? É gratificante. E faz parte do grupo, porque você vai ficar integrado à sociedade, num tipo de uma sociedade, eu quero dizer, de pessoas boas. Nunca é só corrida, né? É. Maravilha. Obrigado. Show de bola. Alô, Augusto. Muito bom.